Muito bem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu por unanimidade condenar o ex-presidiário Lula no caso do sítio de Atibaia. Os juízes João Pedro Gebran Neto, relator do processo, Leandro Paulsen e Carlos Eduardo Thompson Flores rejeitaram anular a sentença que condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por ter aceito benfeitorias no sítio em troca de favorecimento a empreiteiras em contratos da Petrobras. Gebran e Paulsen e Flores votaram por ampliar a pena do petista para 17 anos e 1 mês de prisão. Unanimidade, eu repito. Logo no início, o procurador Maurício Gotardo Gerum, representante do Ministério Público Federal no julgamento, enumerou provas de que o sítio e as reformas foram vantagens ilícitas recebidas pelo ex-presidiário. Solta aí. O tipo penal da corrupção também se consuma através do recebimento de uma vantagem de vida. Lula recebeu e usufruiu as obras realizadas por Umulai sem qualquer contestação ou tentativa de pagá-las. E não há amizade que justifique o dispêndio de R$150 mil sem a devida contabilização no caixa de propinas. Na sequência, após a fala do procurador Maurício Gerum, passaram a se manifestar as defesas. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, negou o recebimento de vantagens ilícitas e disse que não há provas contra o que ele chama de ex-presidente. Eu chamo de ex-presidiário. Vamos assistir. Não se deve aqui limitar a discussão em torno de sítio ou de qualquer outra coisa. O crime de corrupção passiva pressupõe o quid pro quo. É necessário saber se o funcionário público utilizou o seu cargo, as suas funções e exigiu contrapartida em razão dela. Este é o crime de corrupção passiva. Tá aí o Zanin sempre querendo um recibo assinado de pagamento de propina, né, Augusto Nunes? Exatamente. Ao negar a anulação da sentença e volta do caso de Lula à primeira instância, o relator desembargador João Pedro Gebran Neto criticou a decisão tomada pela segunda turma do STF no caso de Aldemir Bendini e disse que o entendimento dos ministros só deveria valer para processos futuros. Solta aí, Robson. E com a devida vênia do Supremo Tribunal Federal, a quem rendo todas as minhas homenagens, mas me parece que o que fez o Supremo Tribunal Federal é criar uma norma processual não escrita, enfim, pela sua inteligência e pela dicção que entende da Constituição Federal, mas que só poderia valer, e fiz referência a isso anteriormente, com efeito ex nunc. Jamais uma norma processual com eficácia retroativa, fazendo com que todos os juízes do Brasil tivessem que adivinhar que em determinado momento seria criada uma nova norma e que todos os processos em que não aplicasse essa nova norma retroativamente seriam eivados de nulidade. Esse comentário é sensacional, tem que fazer uma pausa aqui, a gente ainda nem terminou de dar o panorama, mas a gente falei várias vezes a respeito exatamente disso. O STF, ao tomar aquela decisão contrária à abertura de prazo simultâneo para as alegações finais, que são as últimas manifestações no processo, de réus colaboradores e não colaboradores, inventou uma regra. Quer dizer, registrou ali uma regra inexistente. Como é que os juízes iriam tomar a sua decisão baseada a decisão numa regra que não existia? Eles tinham que ter o poder de adivinhação do que se passa na cabeça de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, ministros do Supremo Tribunal Federal, que não estão no Poder Judiciário para legislar, agora iam querer que essa regra estabelecida por eles valesse retroativamente. Quer dizer, que o processo tivesse que retroceder em razão da decisão que eles tomaram depois da decisão tomada pelos juízes com base nas regras vigentes. Então, quer dizer, seria um absurdo completo, e eu parabenizo e aplaudo aí o João Pedro Gebran Neto por se manter firme na posição que é a correta e com a devida vênia, dizendo que não dava para ser assim, né? E tomando a decisão de acordo com esse comentário que ele deu. Na sequência, quer comentar? É bom deixar claro, porque a lei, uma nova lei, retroage em benefício do réu. Uma regra, uma interpretação, coisa, não. Isso só vale para frente. É evidente, como disse o Felipe, como é que o sujeito vai adivinhar que lá na frente
né? Eles vão mudar a interpretação, vão criar um casuísmo. Isso não existe. Pois é, lei criada pelo Poder Legislativo, não é por ministro do Supremo Tribunal Federal. E na sequência, ao votar pelo aumento da pena, Gebran Neto citou notas fiscais apreendidas durante a operação de busca e apreensão contra Lula, que, segundo o desembargador, comprovam que a reforma do sítio teve o ex-presidente, que chamamos de ex-presidiário, como beneficiário. Vamos assistir a mais esse trecho. Se permanecesse dúvida quanto à ciência do apelante Luiz Inácio a respeito das reformas serem feitas em seu benefício, restariam dissipadas pelos documentos encontrados em seu apartamento em São Bernardo por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, contendo notas fiscais de compra de materiais para a obra. Notas fiscais de compras de materiais para a obra. É o quê? Do sítio do amigo? Teve até o momento em que se falou até na propriedade formal do sítio, que isso não é o que é mais relevante. O que é mais relevante é que o sujeito usufruía o sítio e tinha ali benfeitorias realizadas por empreiteiras beneficiadas por contratos públicos na Petrobras. Feitas para ele. Para ele, obviamente. Para ele, o usuário do sítio de Atibaia. Então, não dá para ter o recibo de recebimento de propina, como parece querer o Cristiano Zanin na sua argumentação sobre falta de atos de ofício, etc. Ele fica parecendo que quer ali firma reconhecida. E ao votarem, os desembargadores ignoraram decisão de outubro do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que os réus que não fecharam acordo de colaboração devem se manifestar por último na etapa de alegações finais, como forma de assegurar o direito à ampla defesa. Isso não aconteceu no caso do sítio. No entanto, os ministros do Supremo não terminaram o julgamento. Ficou em aberta a discussão sobre possíveis restrições ao alcance da decisão, a fim de evitar uma avalanche de anulações de sentenças. Além dessa manobra do STF, o julgamento de Lula começou contaminado por outra, aquela que aboliu a prisão em segundo grau. Sem isso, Lula poderia voltar para a cadeia amanhã. Isso que é mais revoltante para a sociedade que não quer a vida de bandido sendo facilitada. Essa decisão, Augusto Nunes, em que o TRF4, o Tribunal de Segunda Instância, manteve a condenação e aumentou a pena para 17 anos, renderia ao Lula prisão em regime fechado, de acordo com a jurisprudência anterior do Supremo, que autorizava a prisão após condenação em segunda instância. Repito, renderia prisão em regime fechado por quase 3 anos, porque se cumpre 1/6 da pena. Então, o Lula ficaria mais quase 3 anos preso lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que fosse na sala do Estado-Maior, designada para ex-presidentes da República, embora a gente considere que ser presidente da República e cometer um crime seria um agravante, mas tem lá a sua mordomia, no entanto, ficaria preso. Não vai ficar preso, vai continuar respondendo ao processo em liberdade, porque ainda tem recurso a STJ, ao STF, por causa da decisão do plenário do STF contra a prisão após condenação em segunda instância. E só para complementar, está sendo manchete em tudo que é lugar que o TRF4 ignora o STF. E a gente falou aqui, usou até esse termo, eu só queria registrar a minha interpretação, que não é exatamente ignorar, né? Estou pensando alto aqui com vocês, porque é aquele argumento que foi usado ali, muito bem usado, pelo João Pedro Gebran Neto. Quer dizer, o STF dá uma nova interpretação e isso não é uma lei estabelecida pelo Poder Legislativo. Então, o TRF4 está simplesmente nas alegações finais. Exatamente, ele está simplesmente cumprindo as regras vigentes, quer dizer, as regras que eram vigentes no momento em que o Lula foi condenado em primeira instância e tomando a decisão que lhe cabe como tribunal de segunda instância de avaliar um recurso do Ministério Público, de avaliar novamente o caso para determinar qual vai ser a dosimetria da pena. E determinaram que ela deveria ser aumentada para 17 anos, quer dizer, estão apenas cumprindo o seu papel. O STF que dá uma nova interpretação e manda aquela do se colar, colou, mas com o TRF4 não colou. É claro que vai ter ainda muita choradeira nos tribunais superiores a respeito disso, Augusto. Olha, hoje o Brasil viu a diferença entre um julgamento de que participam apenas juízes, magistrados, que ingressaram na carreira por concurso,
que têm intimidade com as leis e que sabem fazer justiça. A diferença entre quem age assim e os ministros do Supremo, os 6 que libertaram o Lula. Escapou por pouco, senão voltaria para a cadeia. Aqueles que falam javanês, né? Primeiro, num país que, segundo Ivan Lessa, esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anos anteriores e que hoje parece esquecer a cada 3 anos o que aconteceu nos 3 anteriores, foi brilhante a descrição do que aconteceu pelo desembargador Gebran. E contou direitinho, quer dizer, mostrou um culpado em ação, apresentou as provas, disse que era um caso claríssimo, né, de uso, de troca de benefícios por favores, ligou ao Petrolão esse caso com perfeição. Mas eu acompanhei com especial admiração o voto do Leandro Paulsen, essa pronúncia, né? Paulsen. Ele foi absolutamente perfeito. Ele disse o seguinte: só faz sentido anular uma sentença, só se pode anular uma sentença quando fica configurado um prejuízo do réu, sofrido pelo réu. Aí ele, para deixar claro que isso aí sim é uma regra que não pode ser mudada e que em todo processo você tem que levar isso em conta, houve prejuízo, e ele mostrou que não houve nenhum. O que se disse nas alegações finais, em nenhum momento prejudicou o Lula. E aí ele fez 11 citações. Ele citou trechos de votos dos 11 ministros do Supremo, todos dizendo que só se pode anular uma sentença quando se evidencia o prejuízo da defesa. Então ele acabou com a graça dos 6 do Supremo, porque baseado neles ele tornou inevitável a decisão por unanimidade. Exatamente. Nós citamos aqui em Os Pingos nos Is, quando a segunda turma tomou aquela primeira decisão que depois foi jogada para o plenário, uma decisão da primeira turma anterior, que era do mês de maio, em que houve ainda uma inversão até maior na ordem, porque a acusação acabou falando depois, uma coisa assim, não me lembro agora exatamente, mas que falava justamente contra a nulidade, quer dizer, num caso ainda mais grave, era contra a nulidade. E agora fez muito bem o desembargador em ler todos esses votos de ministros do Supremo, que eles alteram de acordo com a ocasião, com a conveniência política. José Maria Trindade. Pois é, olha, a estratégia de defesa do ex-presidente Lula é meio suicida, né? Porque, na verdade, entende a defesa de que, neste momento, o importante era tentar anular um processo que é claro demais e que seguiu todos os trâmites e que tem provas e exagero. E a ideia é deixar para depois essa história de volta à primeira condenação, às alegações finais. E aí, de novo, um julgamento no Supremo, uma liminar no Supremo para garantir a volta do processo. Mas, num determinado momento, até o Ministério Público queria que o processo voltasse de uma vez, economizaria tempo. Mas agora o Ministério Público entendeu que não, que pode ganhar a continuidade do processo exatamente pelo que diz o desembargador, de que não houve prejuízo. Olha, esse julgamento, Augusto, você tem razão, mostra como deve ser um julgamento, com base nos autos, com base nas provas. É, sim, um caso típico, escrito e provado de corrupção. É um caso de corrupção com recibo, sim, com recibo, com foto e com dados. Esse sítio de Atibaia, como diz a sentença, e deve aparecer no acórdão final, esse sítio era pequeno, simples, e o ex-presidente Lula frequentava o sítio. Depois ele cresceu, diz lá no processo, ficou maior do que o PT, e talvez maior até do que os outros seres humanos e outros personagens da vida pública do país. E achou que estava pequeno demais e resolveram fazer uma reforma. Uma super reforma que custou mais caro do que valia o sítio que o ex-presidente frequentava de um amigo. R$150 mil não dá para fazer aqueles lagos artificiais, não dá para fazer as reformas, ou seja, o rombo foi muito maior. Havia uma conta corrupção e esta é apenas uma parte, uma retirada desta grande conta corrupção.
As provas, nós falamos aqui, a reforma, os pedalinhos, objetos pessoais da ex-primeira-dama, do ex-presidente, vinhos, objetos pessoais e o uso. Quem usava o sítio? O ex-presidente Lula. Pouco se importa se a escritura estava em nome de filho de amigo, se em nome do presidente. O que se discute, e com bastante provas, é quem pagou. As empreiteiras. Aí o Zanin vem falar, mas é preciso que a corrupção seja definida através do tal ato de ofício. O que seria o ato de ofício? A comprovação de contrapartida? Não precisa. A legislação diz claramente, só a promessa, só a promessa já é ato de corrupção. A lei é muito clara, não há dúvida sobre esse processo do sítio. Daí a certeza que eu tinha desde o início e falava, será a próxima condenação do ex-presidente Lula. Mas aí o que tem um anteparo? O Supremo Tribunal Federal, que inventa milagres, faz malabarismos, como esse malabarismo de exigir que o réu delator fale por última invenção. Nenhum juiz poderia descobrir que isso aconteceria no futuro. E mais, se o juiz tivesse colocado que o réu delator apresenta primeiro as alegações finais, lá no Supremo dizia, onde vocês inventaram isso? Todos os réus devem apresentar ao mesmo tempo. Está nula. Então, de qualquer maneira, o Supremo preparava para anular. Veja que absurdo jurídico se criou no Supremo Tribunal Federal. Então, é o seguinte, aumentou a pena em vez da anulação e o TRF, quarta região, não aceitou esse argumento esquisito do plenário do Supremo, ainda não explicado sobre essa história de que o réu delator faz parte da acusação. Não faz, ele também é acusado, ele também é, inclusive, condenado. Tem lá as suas vantagens, mas também é condenado. Portanto, fez muito bem o tribunal, um julgamento limpo, com a defesa, né? Vai dizer que foi político. Não, olha a defesa lá no plenário. Ele aceitou participar do julgamento. E é assim que foi. Pois é, pedalinhos lá no sítio de Atibaia que tinham os nomes dos seus netos. Eu fui o primeiro na imprensa a mostrar, porque fizeram para uma outra reportagem uma vista aérea, e aí houve ali a imagem dos pedalinhos, e eu publiquei lá que os pedalinhos tinham os nomes dos netos do Lula. Quer dizer, que amigo Augusto Nunes, que deixa você ter pedalinhos na casa com os nomes dos seus próprios netos, que deixa você ter um monte de coisa na casa que tinha ali a sua marca, né? Acho que tinha até um barco, né, de Lula e Marisa. Fotos na parede, os remédios que você usa, que são só seus, todas as marcas de propriedade possíveis estavam lá. Exato. Sim, exatamente. A bebida sempre presente. É isso aí. O Lula foi para lá 111 vezes, 111. Né? Só, pelo menos, as 111, se eu não me engano, foram detectadas pelo monitoramento da equipe, do staff do ex-presidente, né? Os seguranças e tal. Então tinha lá o registro da presença dele, pelo menos 111 vezes, no sítio de Atibaia. Dava churrasco, lá os vizinhos lembravam. Ganhou uma antena de televisão especialíssima. Exatamente. Ali. É sempre bom lembrar. Então, reformas ali pagas pelas empreiteiras que eram beneficiadas com contratos públicos. Isso é corrupção, isso é crime. Então tem um pessoal à esquerda até hoje, um pessoal que não consegue dar o braço a torcer, de que acreditou nessa farsa, que não consegue abrir os olhos para crime cometido por uma pessoa, e daí que ela pode expressar de vez em quando uma ideia que seja compatível com a sua ideologia ou com aquilo que você pensava ser o correto. A questão da moralidade está acima dessas questões político-partidárias, ideológicas. Perfeito. Então o sujeito é um criminoso, o sujeito está roubando, está usando dinheiro público desviado para produzir benefícios para ele próprio, para produzir mordomia. O sujeito é um bandido e precisa ser punido. Não interessa ele falar bonitinho contra a desigualdade, etc. E você caiu nessa ladainha que muitas vezes estava lá e está lá na boca de muita gente para encobrir as
tramóias que existem por trás para ter o benefício pessoal, o enriquecimento ilícito, tudo isso que a gente viu acontecer no Brasil nos últimos anos, né, Augusto? E os desembargadores trataram o Lula como um sujeito, como a gente vive lembrando aqui, como alguém que ocupou um cargo que deve ser visto como agravante, né, no processo, porque todos lembraram que ele tinha o dever de agir exemplarmente por ter sido presidente da República. Ele roubou, além de dinheiro dos cofres públicos, se perdeu em corrupção, aí, em troca de favores. Ele roubou também ideias e roubou sonhos de pessoas que acreditaram nele. Exatamente. Nem todos estão na seita, não. Muitos já saíram da seita porque entenderam o processo. Muitos, é por isso que que ele a roubou popularidade dele despencou. E o procurador disse claramente lá que até por isso muitos acreditam nessa história aí de que a Terra é plana, de que vacina faz mal, exatamente por se perder em roubos de ideias e de sonhos que o ex-presidente Lula fez no país. Então, é sim agravante, isto não é atenuante. Além do que, é a segunda condenação na mesma corte. É isso aí, não está sendo condenado por ter uma origem operária, não está sendo condenado por ser petista, não está sendo condenado por ser de esquerda, não está sendo condenado por determinadas medidas de governo, está sendo condenado pelos crimes que cometeu. Na hora que alguém à direita for condenado aqui, vamos exigir a punição de acordo com os crimes que cometeram. A moralidade pública está acima dessas divisões. As pessoas que são ingênuas e ficam passando pano por corporativismo político, partidário e ideológico, essas pessoas perderam, se um dia já tiveram, os seus princípios morais. Quer dizer, não dá para tolerar isso de você ficar defendendo um bandido simplesmente porque ele já expressou em algum momento ideias com as quais você concorda. Olha, tem um monte de gente honesta, íntegra, expressando ideias com as quais você concorda. Então que se escolha aquelas pessoas que não têm crimes na bagagem cometidos, Augusto. E você aí, se agir assim, você engrossa o couro daquela turma cínica que recorre ao todo mundo faz. Todo mundo é assim, você iguala. Pois é. Iguala no pior patamar possível, né? Quer dizer, todos são criminosos. E o ex-presidiário Lula foi condenado em 2 processos, né? O caso do triplex do Guarujá, pelo qual ele estava preso, e o caso do sítio de Atibaia, agora, portanto, condenado em segunda instância a 17 anos de prisão. E ele também é réu em outros 7 processos, foi absolvido em 1 e responde ainda a uma denúncia e a um inquérito, segundo um levantamento aqui publicado pelo G1. Então tem ali detalhes do caso do triplex do Guarujá, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o caso do sítio de Atibaia, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro também. Tem caso, por exemplo, de utilizar o Instituto Lula e a empresa LILS, né, que são as iniciais Luiz Inácio Lula da Silva, LILS, palestras para recebimento de vantagem indevida de empreiteiras. Isso é um inquérito, né, que estaria aberto ainda. É suspeito de participar, acusado de participar junto com outros políticos e empresários de uma organização criminosa para fraudar a Petrobras, portanto o crime de organização criminosa, ele é réu. A suspeita, a acusação, na verdade, de obstruir a justiça ao atuar na compra de silêncio do Nestor Cerveró. Esse é o único caso que rendeu uma absolvição por falta de provas. É suspeito de obstruir as investigações da Lava Jato, tomando posse como ministro de Dilma para obter foro privilegiado. Houve uma denúncia, o possível crime é o de obstrução de justiça, e foi acusado de receber propina da Odebrecht, operada por Antônio Palocci ao PT, por meio da compra de terreno para o Instituto Lula e do aluguel de um apartamento ao lado de onde ele mora, lá em São Bernardo do Campo. Essa acusação é pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A situação atual é de réu. Então, esses são os 7 casos. Ainda tem mais 2, caso que não acaba, né? Envolvendo a Lava Jato. Tem o 8º, acusado de ter recebido R$1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG para a instalação da empresa no país. Esse crime é de lavagem de dinheiro, a situação dele atual é de réu nesse processo. O 9º
é acusado de ter recebido propina da construtora Odebrecht em troca de favores políticos. A acusação diz que a empreiteira prometeu a Lula em 2010 64 milhões de reais para ser favorecida em decisões do governo. Nesse processo ele é réu e o crime investigado é o de corrupção passiva. Então esses são os 9 casos só da Operação Lava Jato. Ainda tem a Operação Janus, ele é acusado de tráfico de influência para facilitar negócios da Odebrecht financiados pelo BNDES no exterior. A situação é de réu, os crimes investigados são de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e tráfico de influência. E ainda tem a Operação Zelote, que ele é acusado de envolvimento em esquema de venda de medidas provisórias editadas em seu governo para favorecer montadoras, situação de réu pelos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. E acusado de ter obtido 6 milhões de reais para a campanha com a edição da MP 471, a chamada MP do Refis, que estendeu a vigência de incentivo fiscal às montadoras e fabricantes de veículos. A situação é de réu e o crime investigado é o de corrupção passiva. Então esse é um rápido panorama. Capivara, pode ser que eu tenha pulado algum aqui, porque são muitos casos, mas é uma baita de uma capivara envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso ser muito cego para não enxergar a qualidade dele, né, Augusto? Não, ele é inocente em todos. Todos esses processos foram armados para prender o Lula. Mas é uma coisa tão absurda. E nós não podemos repetir o comportamento aí dos devotos do Lula de jeito nenhum. Porque olha só como eles são ridículos. O advogado, que é o mais ridículo entre todos, porque ele vocaliza. Aí o que dizem os devotos, aí que diz o próprio Lula também. Agora o Lula é um cínico, é um malandro da praça. Os devotos aí são, alguns são malucos, outros são idiotas, outros são malandros também. Então, agora, o advogado ele consegue sempre, acho que é o Zé que tem ressaltado essa característica, esse fenômeno. Ele sempre consegue aumentar a pena do Lula quando entram com essa discurseira num tribunal de verdade como é o TRF.